E conforme eu prometi no último vídeo dos 5 passos da gestão comercial, eu te trago nesse vídeo um funil de vendas completo, inclusive com um diagnóstico de cliente, te mostrando desde o início até o fim de um mapeamento, naturalmente mantendo os dados do cliente de forma confidencial, para te mostrar como que você consegue executar isso na sua empresa de uma forma clara e objetiva. E não para por aí, eu ainda vou te dar um PDF com o material deste funil para que você consiga utilizar na sua empresa, mas você tem que ficar até o final do vídeo porque a senha vai aparecer ao longo do vídeo. O PDF tem uma senha que vai aparecer ao longo do vídeo, tá ok? Gostou da ideia? Então vem comigo! Então vamos lá, eu vou colocar aqui a apresentação para vocês no meu computador, para que vocês consigam acompanhar o que foi feito neste cliente, como é que a gente identificou algumas oportunidades. Essa aqui é uma parcial desta apresentação, da apresentação que nós fizemos para ele. Naturalmente o nome vai ficar, existem cláusulas de confidencialidade, a gente não revela nomes dos clientes, e os dados que a gente colocou aqui, eles mantêm a mesma referência de tamanho, mas os valores a gente faz uma pequena alteração para não comprometer os dados do cliente, ok? Então vamos lá, oportunidades. Como é que você consegue fazer uma análise comercial adequada na tua área comercial, naturalmente, para entender lacunas e oportunidades? Vamos entender isso aqui. Primeiro, existe um funil de vendas, de oportunidades de mercado, que a gente tem que ter isso em voga. Ele é como se fosse o framework principal ou o mapa que a gente utiliza para seguir numa direção. É o conceito que nos ajuda, tá? Então, existe primeiramente um mercado. O mercado é todo o mercado disponível do nosso nicho de atuação, da nossa área, os clientes que podem vir a comprar da gente, que tem perfil para compra dos nossos produtos. Do mercado que nós temos parte do mercado que nós conhecemos e parte do mercado que é desconhecido, que nós não conhecemos, tá? Este mercado desconhecido, tudo que está à direita do gráfico, são coisas que nós precisamos trabalhar, são desvios que têm que ser trabalhados naquela etapa do funil de vendas. Então, o mercado desconhecido é geralmente por ausência de informação ou por ausência de metodologia para se buscar esse mercado que nós conhecemos. E aí, o que isso aqui quer dizer, pessoal? Vamos imaginar que eu trabalho no ramo de academias, tá? Eu forneço algum tipo de material para academias. Como que eu faço a abordagem? Quantas academias tem na região? Eventualmente, eu tenho esse cadastro dessas academias, seja pelo Google, importação de dados, seja o que for. Eu preciso do cadastro, do telefone, do endereço, para eu poder abordar esses clientes e conseguir, eventualmente, fazer negócios com esses clientes e criar uma metodologia de abordagem para esses clientes, tá? Então, a gente precisa ter uma forma de ter este material, a informação, uma metodologia para chegar nessa informação. Aí nós temos aqui, logo após isso, do mercado que nós conhecemos, nós temos o mercado que a gente aborda e o mercado que nós não abordamos. Como assim, Cícero? A gente conhece o mercado e não aborda? São os clientes que eventualmente a gente não está abordando por falta de estrutura, planejamento inadequado, falta de verificação dos números, né? E a gente vai deixando os clientes em inatividade. Para quem assistiu o outro vídeo que eu gravei, eu falei sobre inatividade como um dos principais indicadores para a gente mapear oportunidade. Então nós temos que ter um bom mercado abordado, onde a gente está contatando o cliente, está em touch, está em contato com esse cliente, está próximo desse cliente. Aquela velha máxima do comercial, quem não é visto não é lembrado, tá? E aqui os desvios vêm, como eu já falei, por planejamento ou estrutura inadequada. Eu não tenho número de vendedores adequado ou de pré-venda adequado para abordar cliente e poder fazer negócios com eles. Posteriormente, dos clientes que eu conheço, a bordo tem os que eu consigo colocar orçamento. Nem todos os clientes eu consigo colocar orçamento, eventualmente os novos, né? Às vezes ele, deixa o teu portfólio aí, a gente vai conversando e tal. Então eu abordei, mas não coloquei orçamento. Então, o que é a questão de orçamento? Orçamento trazem algumas oportunidades não aproveitadas também, que são ou a abordagem ineficiente, né? Ou mesmo a questão da formação técnica. E aí tem outros desvios que são mais de ordem externa, que é do cliente, o cliente está estocado, o cliente não tem interesse e tal, mas nós temos que identificar por que eu não consegui colocar uma proposta, um orçamento para aquele cliente. Então, mais um ponto aqui que nós precisamos prestar atenção. E dos que eu consegui colocar orçamento, quais que eu consegui positivar e aprovar?
tá? Então aqui é o ponto da gente ter, converter, fazer uma... Aqui nós temos a taxa de conversão entre o que eu coloquei de orçamento e o que eu aprovei de orçamentos, vendas efetivamente que eu fiz para aquele cliente. E aqui o que vai influenciar? Preço, prazo, qualidade, forma de pagamento, logística, prazo de entrega e, naturalmente, acompanhamento. Acompanhamento é clássico, pessoal. Tem casos a gente vê aí propostas que são colocadas com 15, 20, 30, 50 dias sem acompanhamento e às vezes quando as diretorias se dão conta disso, quando se dão conta, ou mesmo a gerência, que é o nível tático, ficam assustadas, né? A gente chega como consultoria lá e mostra, você sabia que 68% das suas propostas têm, estão há mais de 21 dias sem acompanhamento? Teve um caso curioso que eu cheguei numa empresa de tecnologia que ela estava com bastante dificuldade de vendas e num determinado mês ela precisava, se não me engano, de 1 milhão e 800 mil reais de faturamento para bater a meta. Era pouco perto do faturamento total que ela tinha, que era aí em torno de 12, 13, 14 milhões, tá? Então ela faltava pouco para bater a meta, mas ela falou que sempre era um desgaste, todo mês era aquele desgaste. E aí... nós perguntamos assim, vocês têm um CRM, um lugar onde vocês têm taxa de conversão, propostas colocadas e tal? Ele falou, não, nós temos aqui. E nós fomos ver quantas propostas estavam colocadas no funil de vendas desse cliente. Primeiro que o CFO, que era quem estava reclamando disso, não tinha senha. Então ele teve que procurar a senha de acesso ao Microsoft Dynamics que ele tinha e ele estava sem acesso a esse sistema. Aí quando ele conseguiu colocar a senha tal, nós falamos, vai lá até o funil e vê quantos você tem de proposta colocada. E para surpresa dele, tinham 12 milhões de proposta colocada, sendo que desses 12 milhões, 8 milhões com média ou alta probabilidade de conversão. Só que, quando a gente foi entender há quanto tempo não existia um acompanhamento das propostas, tinham propostas com 60 dias sem acompanhamento, de projetos que poderiam fazer um grande faturamento. E aí ele estava com essa dificuldade aí de poucos milhões, aí, nem 2 milhões para fechar a meta dele. Então, ele falou, Cícero, já entendi. Quanto custou essas 2 horas de consultoria? Eu falei, não, tudo bem, é um bate-papo, mas tá aí, ó. Eu acho que nesse caso você não precisa da gente porque a informação tá na tua cara, a não ser que você precise para treinar as pessoas, capacitar, ajudar a estabelecer uma sistemática de cobrança. Mas aqui quando a gente fala em acompanhamento é exatamente isso, é você ter um mapeamento das propostas e fazer acompanhamento sobre eles. E posteriormente nós temos o mix. O mix é muito importante porque às vezes a gente tem, às vezes não, com grande frequência, produtos que têm mais margens mais altas do que outros produtos. Isso faz com que você positivando um mix que seja mais adequado para a tua estrutura de margem, você consiga margens mais representativas. É muito comum a área de venda ser paga por faturamento. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas pagar por margem é um grande atrativo para amarrar essa questão do mix que é trabalhado. E eu sei que para fornecedores de empresas sistemistas ou que fornecem para grandes empresas multinacionais, é difícil você só pegar o filé mignon. Geralmente são pacotes que você tem que vender. Tem produtos ali que são catalisadores, às vezes com margem muito baixa, 2%, 3%, 0%, às vezes até negativa, mas no pacote você tem outros produtos com 8%, 12%, 15%, 20% de margem que no pacote acabam fazendo que o pacote tenha lucratividade, mas é importante você ter isso bem claramente para vender o mix adequado, ok? Muito bem. Mas como é que está o mapeamento do mercado? E aqui eu trago um caso de um cliente nosso, né? Esse cliente é do ramo alimentício e aqui a gente traz um case bem interessante para você entender aí. Vamos lá. Então, primeiro, ele atuava no ramo de padarias, inclusive com vários mercados e redes gigantescas que ele atendia, dentre elas o Walmart aqui. E aí nós fizemos um acompanhamento para entender assim, eles atendiam muito fortemente padaria. Então, quantas padarias tem na região? E nós começamos a fazer um levantamento desde cadastros de CNPJ em associações comerciais, até no próprio Google, levantando o número de padarias que se tinham por região. E nós chegamos aqui a um entendimento do número da região metropolitana e fomos levantando região a região quanto que ele tinha de padarias. E naquele momento ele tinha então 1.080 clientes atendidos,
Só de padarias na região metropolitana de Curitiba, RMC, temos mais de 1.500 estabelecimentos. Isso faz necessário um entendimento maior do mercado potencial, só naquela região. Então, em todo o Paraná, que era a região que a gente estava olhando, ele tinha ali 1.080 clientes atendidos, só que só na região metropolitana existiam mais de 1.500 estabelecimentos. Aí, claro, você tem que entender se aquele estabelecimento é do porte que você atende, está no segmento que você atende, mas aqui a gente está trazendo um cheiro de que ele tem que ter uma metodologia melhor para adequar o que se tem. Tá? E aí, e se a gente começar o trabalho do funil ali pelo que a gente já conhece, tá? Então vamos ignorar que, ok, vou tirar da frente que a gente não tem uma metodologia de análise de cadastro, mas vamos olhar o que se tem. Então nós fizemos um levantamento de todos os meses, tudo que foi vendido do relatório de vendas, e nós começamos a analisar 2 indicadores, tá? Inatividade, que é a inatividade de carteira, e frequência de compra. Qual a diferença entre ambos? Ou atividade e inatividade, um é inverso do outro. E frequência de compra é dentro de um espectro de tempo de 12, 16, 18, 24 meses, quantos meses o cliente comprou. Então, comprou 12 de 12, 8 de 12, 4 de 12, dos meses que eu tenho naquele período, naquele espectro de tempo, quanto que ele comprou. E inatividade, ou vamos falar de atividade, é aquilo que eu estava falando anteriormente, dos clientes que eu tenho, quantos eu estou conseguindo vender para esses clientes, é atividade de carteira. E se eu não tenho venda? E aí tem critérios de inatividade. Se eu não tenho venda para o cliente durante um período, em geral é comumente utilizado aí 6 meses, 8 meses, 4 meses, que eu não tenho venda para esse cliente, ele cai como inativo ou inativo temporário, que é aquele que não está convertendo, tá? Então tem que ver qual é o critério no teu sistema ou na tua empresa. Mas enfim, o que nós levantamos aqui? Que existia aqui uma grande flutuação do faturamento, inclusive com algumas sazonalidades fortes nos meses que a gente estava trabalhando. E aí a gente começou a perceber que desses 1.080 clientes atendidos, em média nós estávamos faturando nestes clientes, que é só uma região da qual ele atendia todo o Brasil, que era só uma região, estava dando em média aí 4 milhões de reais de faturamento, tá? E aí a gente foi olhar então, qual era a inatividade em 18 meses? E a gente percebeu que a inatividade estava entre 49, 47, 45. Então aí 47%, quase metade dos clientes inativos mês a mês, que eu não estava abordando. Aí vem uma questão de estrutura. Então, na média, 47% dos clientes não tinham vendas concretizadas mensalmente. Mas, Cícero, tem clientes que só compram a cada 2 meses, a cada 3... Ok, mas a gente tem que segmentar esses clientes e tratar eles de forma padronizada e separada. E também frequência de compra. Quantos compraram 18 de 18? Somente 45% dos clientes compraram 18 de 18 meses. 6% compraram 17 de 18, 2% 16 de 18 e assim por diante. O que a gente quer mostrar aqui é que a gente tem que tentar puxar todos para o lado de ele tem uma frequência ou regularidade maior de compra para que a gente consiga ter o nosso potencial total de faturamento atingido. E aí, como que nós tratamos o mercado? E a gente foi ver como é que a gente trata o mercado. Então, a gente falou aqui de mapeamento, falamos aqui de abordagem e como é que a gente está tratando. Então, vamos olhar o mercado conhecido como a gente está tratando. E aí, nós fizemos uma mensuração aqui no mês de agosto, entendendo de uma determinada região quantos clientes eu tinha naquele mercado. Tá? Nós fizemos uma estimativa de 13.358 clientes para aquela região. Aqui nós já abordando uma região de forma completa, né? Não era só aquela região de Curitiba, mas uma outra região do Paraná. A gente pegou uma outra região aqui e fez uma análise. Nós tínhamos conhecimento dos 13.358 de 5.343. Ou seja, tinha um mercado desconhecido de 8.015 clientes que eu nunca tive contato com ele. Destes 5.343, eu tive uma abordagem, visita registrada no sistema de 1.102. Então, olha que eu deixei sem visitar e sem contato 4.241 clientes. Consegue entender que eu tenho potencial de venda em 8.015 e eu também tenho potencial de venda em 4.241. Por que a gente não faz esse trabalho aqui? Porque dá muito trabalho. Você ficar olhando, sabe, garimpando, e às vezes as informações não estão organizadas. Aqui o diagnóstico a gente teve que organizar a informação que estava no ERP, tá? Então, às vezes a informação não está organizada, você tem que garimpar, montar o quebra-cabeça e fazer esse entendimento. E além disso, nós vimos que dos 1.102 que estavam sendo abordados,
nós estávamos positivando somente 645 e não analisamos o mix, só analisamos a positivação. Sendo que o 457 neste período deste mês não foi positivado, que dá aquela margem, claro, aqui não deu 50%, deu uma atividade um pouco maior, mas você vê aí que é bem no meio aí, né, ou próximo do meio, legal? E aí alguns indicadores, conhecimento do mercado, 40%, então 60% de oportunidade, visitas dos conhecidos, do que eu conheço quanto eu visito, 21%, positivação dos visitados, 59%, então aqui a gente tem aquelas questões que eu já falei do funil anteriormente, distribuição do mix eu não fiz, eficiência do processo comercial, 12%, e market share unitário. Cícero, o que é market share unitário? Market share unitário é quantos pedidos, não estou falando de potencial em reais, estou falando assim, ó, dos clientes que eu tenho, quanto eu consegui positivar, né? Então de todo o mercado, quanto eu estou positivando, então eu tenho uma fatia aqui de 5% de positivação. Se eu fosse falar em market share global, seriam qual o potencial desses 13 mil em reais e quanto eu estou positivando em reais, tá? Para analisar. Aqui eu só trouxe unitariamente, não trouxe em reais, só para ter uma ideia aproximada de share, tá? Então aqui já nos dá uma boa ideia de tudo que a gente tem que abordar de um determinado lado do gráfico para poder trazer mais resultado. Vamos entender aqui da abordagem como é que está sendo feito. E aí a gente foi analisar, no diagnóstico a gente faz isso também, como que cada um dos vendedores daquela região estava abordando seus clientes, para entender assim, quanto tempo eu estou dedicando a cada coisa. E aí nós olhamos ali, tempo disponível, que é o tempo que a pessoa, café, água, banheiro, isso é normal, tá? Almoço e lanche, isso aí a gente considera como não disponível. Do tempo disponível, ali das 7, 8, 9 horas disponíveis, quanto eu tenho café, água, banheiro e tal. Deslocamento é importante salientar por quê? Porque além da gente poder otimizar o deslocamento com rotas mais adequadas, às vezes abordagens por telefone, WhatsApp também funcionam. Então a gente gastar muito tempo com deslocamento, em alguns momentos é necessário, ok? Alguns dias, tá? Mas aqui o deslocamento deles estava em torno de 36, quase 40% só se deslocando. Então a gente tem que entender o que é adequado para a nossa realidade, ok? Espera, 16%, 4% e tal. No global, 8%, que vocês podem acompanhar aqui na tela, 8%. Espera, para quem é comercial, eu também sou. Às vezes você chega e o cara te deixa dar um chá de cadeira em você, fica lá um tempão esperando, marcou a visita para as 9, o cara tá tendo 10h30. Então isso aqui acontece, acontece, tá? Então a gente tem que ter essa análise também. Tem cliente que é meio folgado, a gente tem que saber lidar. Burocrático, que é o tempo que eu fiquei ali preenchendo, mandando e-mail, preenchendo pedido, tal, que são tempos que a gente tem que evitar que o vendedor faça muito, tá? Então, quanto mais eu puder facilitar e deixar o tempo dele no verde, que é atendimento, melhor, tá? Que daí é o atendimento. E aqui em torno, se você for ver, 25% só do tempo, o vendedor ou o representante estava atendendo. Então é um quarto do tempo só que ele estava atendendo os seus clientes. O que isso aqui quer dizer? Que aquela abordagem, lembra que a gente falou lá do total de clientes abordados, vai cair. Porque a gente tem que ver aqui como que eu otimizo o deslocamento, como é que eu otimizo outras coisas para poder melhorar esse tempo verde. Nós temos que deixar o nosso vendedor atendendo, não preenchendo planilha. E vamos lá, também os vendedores também não podem entrar aqui num negacionismo. Tem coisas que tem que ser feitas, colocar o pedido corretamente, tem os arquivos que você tem que preencher, mandar relatório de viagem, isso aí tem que ser feito. Mas talvez, ao invés de você fazer isso ao longo do dia, faz no final do dia, ou faz na segunda, ou na sexta, enfim. Tem que ver aí a tua realidade, tá? Pedido geralmente se coloca na hora, mas outras coisas burocráticas você pode fazer em outros momentos, desde que não impactem o cliente ou a empresa para qual você está prestando serviço, caso você seja um representante. Continuando aqui, quais oportunidades surgem dessa abordagem? Tá, legal, fica levantando um monte de número, o que isso quer dizer? Aí a gente vem para um levantamento, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas em suma, nós fizemos uma conta que é o seguinte. Nós pegamos a inatividade dos clientes e o ticket médio. E olhamos assim. Se nos clientes com inatividade entre 1 e 15 meses, então ele não teve nenhuma atividade, ou seja, bem conservador, não teve nenhuma atividade, entre 1 e 15 meses, dos 18, ou seja, bati aqui, ou seja, bem conservador, colocássemos um
um pedido médio em cada mês, né, desses 15, um pedido médio em cada mês, a oportunidade seria de quase 4 milhões por ano. Isso sem trabalhar prospecção de novos mercados, que tem uma grande oportunidade também, só que daí demanda de estruturação. Então aqui, pessoal, se eu pegar um pedido médio e colocar de 1 a 15 meses, ou seja, ele se repete aí 15 vezes, mais um pedido médio, né? A gente pode fazer até um desvio padrão, enfim, é só para mostrar a oportunidade, dariam quase 4 milhões a mais de faturamento no ano para esse caso aqui, tá? Então, daria um faturamento adicional e a gente poderia ter um faturamento a mais no ano aí de 4 milhões. Se você multiplicar por uma margem aí, uma margem de contribuição, vamos pensar uma margem líquida aí de 10%, 12%, a gente teria 400 mil a mais de lucro por ano naquele segmento de negócio, tá? Então é isso que a gente consegue ver. E se a gente olhar aqui o mercado global e o mercado não visitado, nós temos ainda mais potencial, que é o quê? Eu tenho um mercado conhecido de 5.343, com uma taxa de visita de 21%. E uma taxa de conversão de 59%, com pedido médio de 2.965. Então, lembra que eu falei que o faturamento era 4 milhões e 26. Se eu desenhasse uma situação futura onde eu conhecesse mais o mercado, ou seja, conhecesse 50% do que está faltando, eu teria um mercado de 10.686 clientes. Lembra que eu tinha 13 mil? Então dá para chegar nesses 10 mil. Se eu tivesse uma taxa de visita, continuasse com taxa de visita de 21%, visita ou abordagem de 21%, que é a mesma que já está acontecendo, e uma taxa de conversão também de 59%, que é a mesma que eu já tenho, com o pedido médio também de 2.965, eu ainda teria um faturamento incremental mensal de 1.963. Ponto aqui para prestar atenção. Além daqueles 4 milhões por ano, mais 1.963 por mês. Só que aqui eu demando, às vezes, de estruturação, né, de redivisão das áreas, de organização. Então, a gente tem que ter essa clareza. Tá? E se eu somar os dois potenciais aqui globais, né, mapeando e atuando no mercado, a gente consegue aí, então, um resultado em 12 meses de 12 milhões de reais. Como que eu cheguei nisso aqui? Mapeamento de mercado e atuação. Lembra que eu falei ali, ó, indicador atual 40%, indicador potencial 80%, então resultado 1.900.000. Só que eu coloquei uma margem de segurança de 60% aqui, porque eu preciso não só reestruturar, mas também organizar e tal. Então teria um resultado target, meta de 785 por mês, que daria 9 milhões no ano. E ainda melhoria da inatividade, que é a distribuição do mix, melhoria da abordagem. Indicador atual hoje da inatividade é 47%, potencial 40%, resultado potencial 335, uma margem de segurança de 36%, dariam 215 mil reais por mês, que dariam 2.580.000. Os 4 milhões virariam 2.580 porque eu estou colocando margem de segurança para ser bem realista ou até seguro, conservador no resultado. A consultoria sempre faz isso, porque depende de inúmeras variáveis, desde resistência da equipe, estruturação, tempo que vai demorar, então a gente sempre põe margem de segurança baseado na nossa expertise. Então, somando aqueles 9 milhões por ano, mais 2.580.000, eu teria 12 milhões de reais de potencial a mais de faturamento se eu trabalhasse na inatividade e no mapeamento de mercado. Então, o que eu quero dizer aqui? E aqui encerra o nosso material. O que eu quero dizer aqui? Muitas vezes a gente acaba, de tanto estar preso na operação, não enxergando oportunidades que estão diante dos nossos olhos. Naturalmente, quando nós fizemos o diagnóstico deste cliente, nós tínhamos que garimpar os dados, o que é muito, muito comum, tá? Eu digo para vocês, às vezes até tendo CRM, BI ou sistemas de vendas, aí, o número tá errado, o número não é esse, eu pensei que era, mas não era. E aí, cara, vira uma confusão, porque as pessoas às vezes querem negar, tem o negacionismo do número, ou às vezes não confiam no número. Eu tenho que ter segurança. Se eu não confio, vai fazer o quê? Né? Então a gente vai lá e garimpa de novo. Aí depois acertar o sistema é outra coisa. Mas a gente tem que estar seguro dos números que a gente está levantando e com o pé no chão traçar metas ou traçar planos para atingir aquele resultado. O ponto principal que eu quero destacar lembra que eu falei de potencial oculto. Onde está oculto? Está oculto daquele lado direito do gráfico, tudo que está em vermelho. Só que se eu não meço, como é que eu vou saber?
E aí a briga que a gente tem frequentemente nas empresas que a gente vai na área comercial é que ao invés da gente identificar esses potenciais, e eu sei que é uma correria desgraçada na área comercial, porque eu também faço parte da área comercial da minha empresa e tô aqui gravando conteúdo, tem que visitar cliente, tem que atender, tem que fazer um monte de coisa, então é uma correria desgraçada, só que a gente precisa olhar para esses potenciais. Porque senão vai continuar como tá. Ou eu vou ficar enxugando gelo, eu continuo sempre na abordagem e esqueço de olhar coisas que às vezes o meu concorrente está olhando. E aí ele aborda o mercado que eu não estou abordando, ele chega antes. Daí às vezes é um oceano azul e eu não cheguei lá, quando eu chego já é um mar sangrento. Né? Naquela analogia do livro Oceano Azul, né? De chegar no mercado antes do teu concorrente, colocar propostas melhores, enxergar o mercado. Tá? Então o ponto principal aqui é esse, é você parar e com base num framework ou num conceito, decantar qual é a tua padronagem comercial e a partir disso começar a agir, tá ok? Então esse era o material que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Agradeço muito por você ter chegado até aqui e eu prometi que ia liberar o PDF com o material. A senha é faturar, tudo maiúsculo, faturar, ok? Então essa é a senha do arquivo para que você consiga ter esse PDF e eventualmente mostrar para o teu gerente de vendas, para o teu diretor de vendas, para a tua área comercial de levantamento de potenciais, tá ok? Eu te agradeço muito por ter chegado até aqui no vídeo e eu te peço encarecidamente, se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, porque isso nos ajuda demais a continuar produzindo conteúdos de qualidade aqui pro YouTube. Eu lhes desejo muito sucesso, um grande abraço e muitas vendas. Até a próxima. Tchau, tchau.